Olá, obrigado a você por acompanhar mais um episódio deste novo episódio da seção EM Especialistas, a seção multimídia da revista Eletricidade Moderna. O nosso especialista da vez é o Paulo Edmundo Freire. Olá, Paulo, obrigado por estar com a gente. Olá, Mauro. Olá para todos que estiverem nos assistindo. Eu agradeço, Mauro, a oportunidade da revista Eletricidade Moderna, Fotovolt, da editora Aranda, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, trocando ideias e compartilhando conhecimento. Privilégio todo nosso. Obrigado. Na seção multimídia EM Especialistas, a cada edição da revista EM, um especialista traz uma visão privilegiada de temas importantes para os profissionais de eletricidade, né? Isso é feito por meio de artigo técnico, publicado na revista, por meio de vídeo e também de podcast. Em cada um desses três meios, estão disponíveis os links e códigos para acessar os outros dois, o conteúdo nos outros dois meios, né? Poder até considerar que seriam 4, porque a revista que contém o artigo está disponível tanto na versão online quanto na versão impressa. A versão online é uma imagem da versão impressa. A versão impressa é distribuída, enviada para... São milhares de exemplares enviados para o nosso mailing de leitores. Muito bem, o Paulo Edmundo vai nos falar aqui hoje sobre a importância de se ter uma visão de geologia e de geofísica nas atividades de sondagem e de modelagem geoelétrica para os projetos de aterramento, especialmente os aterramentos, grandes aterramentos, né, grande porte. E também vai dizer da necessidade, na visão dele, de o profissional desenvolver uma visão crítica dos valores medidos e desses modelos. O Paulo, entre outras muitas coisas, mas os principais aspectos do currículo dele é que ele é engenheiro eletricista e mestre pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em geociências pela Unicamp, sócio da Paiol Engenharia e foi relator da última revisão da NBR 717, publicada em 2020, é a norma de medições de resistividades do solo e modelagem geoelétrica da comissão, da norma é a 102001, a Comissão de Aterramentos Elétricos do CB3, do COBE e da ABNT. Ô Paulo, então vamos direto para o que interessa para o nosso público. Obrigado de novo, a bola está com você. Ok. Então, o meu tema são as campanhas geofísicas e modelagem geoelétrica para projetos de sistemas de aterramento. E eu vou tentar ser breve, focando o que o Mauro já cantou a bola, que seria a importância de ter uma visão crítica tanto das medições de resistividade do solo, como dos modelos de solo obtidos, para que a gente possa ter um projeto de um sistema de aterramento, digamos, adequado. Muito bem. Eu gostaria de começar lembrando que a geofísica está para a engenharia elétrica da mesma forma que a geotecnia está para a engenharia civil. Então, a geofísica aqui, ela basicamente é a ciência que está por detrás das sondagens geoelétricas, que são as conhecidas medições de resistividade do solo que a gente faz. Elas visam subsidiar o projeto, a modelagem de solo para projetos de aterramento elétrico. E, da mesma forma, no âmbito da engenharia civil, a geotecnia estuda a mecânica dos solos para o pessoal de civil fazer os projetos de fundação, contenção de encostas, esse tipo de coisa. Só que tem uma diferença. O pessoal de civil, eles têm na faculdade pelo menos um semestre de geotecnia, onde eles aprendem os conceitos de mecânicas de solo, os conceitos básicos de geologia, as técnicas de sondagens que são usadas para projetos de fundação, de contenção e tudo mais. E na engenharia elétrica não existe isso. Na engenharia elétrica ou na eletrotécnica, nos cursos eletrotécnicas, nós não temos nenhuma formação nessa área de geofísica, de solos, de sondagem geoelétrica, mas nós concluímos o nosso curso, em tese, qualificados para fazer modelos de solo, um tema que a gente jamais estudou. Então, isso eu tenho batido muito nessa tecla de que seria
esse conhecimento faz falta na hora que a gente vai produzir os nossos modelos de solo. Bom, normalmente, na prática, como é que a coisa rola, né? Em termos de medição de residualidade do solo e construção de modelo de solo. É um procedimento muito, que eu diria, no automático. A parte de campo segue uma receita de bolo, em que a equipe vai para o campo, vai com seu equipamento, normalmente um terrômetro, crava aquelas hastes de acordo com aquelas distâncias, liga lá no terrômetro, aperta um botão e anota um número e preenche uma planilha, e preenche em várias planilhas à medida que as medições são feitas. Essa é a receita do bolo que o pessoal conhece, que o pessoal faz no campo. Chega no escritório, pega-se aquelas medições todas, ou faz uma média, ou pega aquele pacote de medição inteiro, enfia no programa de computador, e o programa de computador gera um modelo de solo. Então, esse é o procedimento automático que a gente vê ser feito na maioria das vezes, e aí vai a minha crítica, é a completa falta de avaliação crítica, seja dos números que estão sendo obtidos no campo, como dos modelos de solo que a gente acaba obtendo. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa palestra de hoje. Bom, o procedimento automático está embasado em dois equívocos principais, digamos assim. O primeiro equívoco é a fé cega no número medido. Isso aí existe assim muito disseminado no nosso meio, uma fé cega no número medido. As pessoas pensam assim, foi medido, então é verdadeiro, né? Como se o equipamento fosse capaz de ter uma verdade absoluta. Na hora que ele mede, aquele número é uma verdade absoluta e sem nenhuma crítica de como é que ele foi obtido. Então, a fé cega é uma coisa que a gente vê muito frequentemente, e eu vou contar uma historinha só para contextualizar essa fé cega, né? Então, um colega, eu acho que foi isso aí, deve ter sido ano passado, em algum momento, um colega meu, conhecido aí, que tem uma empresa de engenharia, faz projetos de subestações, ele me ligou e disse assim, Paulo Edmundo, eu estou numa situação aqui complicada, porque eu fiz um projeto de aterramento e eu emiti o projeto de aterramento e depois uma empresa, construíram o aterramento, uma empresa foi lá e mediu e deu uma resistência muito mais baixa do que eu tinha calculado no meu projeto. E agora o cliente está dizendo que o meu projeto está errado, porque foi medido um valor mais baixo. Aí eu perguntei, mas vem cá, como é que foi medido? Aí ele me explicou, olha, o cara foi lá com o terrômetro de alta frequência, não sei o quê, e mediu na subestação, com a distância e tal. Aí eu falei, mas cara, esse procedimento está todo errado. A subestação é grande demais para ele conseguir medir um aterramento com terrômetro de alta frequência. Ele não desconectou a subestação, era uma subestação industrial, tinha linha de transmissão cabo para raio, e a distância não era suficiente. Eu falei, então, está tudo errado. Esse número que foi medido, ele não representa em nada a resistência térmica da usina. E as tensões de passo, toque, o cara mediu lá. Mas o cliente, ele entrou numa de que foi medido. Então, foi medido, é verdade, é uma verdade absoluta. E já queria condenar todo o projeto que esse meu colega tinha feito. Então, essa é a fé cega no número medido. Não tem visão crítica. Mediu, nem não quer saber como, com que equipamento, quem foi. Aquilo ali passa a ser uma verdade absoluta. E a gente vê isso acontecer muito no nosso setor. O segundo equívoco é a ilusão de que o modelo geoelétrico, né, o modelo de solo produzido pelo programa de computador, vai ser sempre representativo da estrutura média do terreno prospectado, do terreno onde a gente fez as medições, para onde a gente vai fazer o nosso projeto de aterramento. E esse é uma ilusão muito grande, mas a gente também vê com muita frequência isso acontecer. Já aconteceu, inclusive, de um cliente virar para mim e dizer assim, eu quero um modelo de solo com 4 casas decimais, porque eu sou engenheiro e eu prezo pela precisão, não sei o quê, e veio um discurso todo muito bonito, mas um discurso vazio, porque ele não tem noção do que ele está falando, né? Então, essa ilusão da precisão do modelo é uma ilusão também que a gente precisa desfazer do nosso setor e a gente contextualizar
a realidade que existe por detrás de uma campanha de medição de resistividade do solo e um modelo construído a partir dessa campanha. Muito bem. Vamos, então, abordar um pouco mais detalhe os dois equívocos que eu mencionei. Bom, o primeiro equívoco, então, é a fé cega no número medido. De onde é que condições de medição contribuem para que aconteça essa situação? Além da ilusão de que o número medido é uma verdade absoluta, existem também as condições de medição. A maioria dos equipamentos que o pessoal utiliza são termômetros, utiliza para medir resistividade do solo e também resistência de aterramento. São equipamentos que injetam corrente no solo, eles medem a tensão produzida por aquela circulação de corrente e já dá uma relação de corrente e tensão, que é uma resistência aparente. E a resistência aparente é um parâmetro que ele, por si só, não tem muito significado físico, porque ele é um parâmetro que está atrelado a uma determinada configuração de medição. Então, essa situação contribui para a gente ter um número que é difícil da gente avaliar e comparar com o solo que a gente está medindo. Se a gente está fazendo uma medição com arranjo de Wiener, a gente pode multiplicar por 2πr, que é o fator de conversão, que converte resistência aparente para resistividade aparente. E aí, nesse caso, a gente vai ter um número que a gente consegue correlacionar uma resistividade com um tipo de solo. A gente está medindo argila, areia, a gente consegue fazer uma correlação. Mas, na prática, ninguém no campo faz essa continha. O pessoal faz as medições, mede a resistência aparente, anota uma tabela e tá bom. E também não é usual que a equipe de campo seja qualificada para fazer uma avaliação crítica desse tipo. O pessoal sabe a receita do bolo e é isso que eles sabem fazer. Bom, então, agora, vamos pensar, então, nas limitações associadas a esses dados que a gente obtém do campo. Primeiro, limitações, restrições de ordem qualitativa. Os dados são afetados por interferências, ruídos, desvios, interferências das mais diversas, com sinais elétricos no solo devido à própria natureza do solo, fluxo de água no solo, ruídos induzidos por eventos atmosféricos, raios, por exemplo, e desvios associados à própria tipo de medição que a gente faz, que eu vou falar diante disso, que introduz alguns desvios nas medições. Então, tem as limitações, as restrições de ordem qualitativa. E tem as restrições de ordem quantitativa, que a gente nunca tem a verba e o tempo que a gente gostaria para fazer a medição que a gente gostaria de fazer, né? A quantidade de medições que a gente gostaria de fazer, e com as aberturas que a gente gostaria de fazer, e a condição ideal, porque a condição ideal é fazer as medições logo depois da terraplenagem, por exemplo, no caso de uma subestação. Mas o cliente já avisa, olha, é melhor fazer antes da terraplenagem, porque quando a terraplenagem estiver acabando, já vamos estar numa parte da área, já vamos estar cavucando, montando fundação de equipamento, não sei o quê. Então, não vai dar, a gente não vai ter o terreno todo terraplenado, compactado, disponível para fazer medição. Então, essas limitações, tanto qualitativas quanto quantitativas, afetam a qualidade do número que a gente obtém no final da nossa campanha de medição. Muito bem. E tem também o segundo equívoco, né? O segundo equívoco é que o modelo calculado pelo programa vai ser sempre representativo. Bom, a gente acabou de ver, a base de dados tem restrições qualitativas e quantitativas. Então, aquela curva, digamos, média que a gente obtém, ela é uma curva que está sujeita, literalmente, a chuvas e trovoadas. Ela não é uma coisa perfeita. Também, o outro aspecto que é importante a gente ter em mente é que a gente mede parâmetros na superfície do solo, que são basicamente correntes injetadas e potenciais produzidos no solo, e a gente infere matematicamente a estrutura de superfície. Então, quando eu sempre falo nos meus cursos, olha, o título da norma NBR 717, medição de resistividade do solo, está errado. A gente não mede a resistividade do solo. A resistividade do solo ela é inferida matematicamente por um processo chamado inversão.
porque a gente não cava um buraco para ir lá medir. Ainda que fosse uma medição indireta, a gente não faz isso, a gente mede na superfície e infere matematicamente o que é que está para baixo. E quando esse processo a gente chama de problema inverso. Por que é um problema inverso? Então, aqui a gente tem o diagrama em blocos de um problema. O problema, de maneira geral, tem uma entrada, tem um modelo e tem uma saída. Então, quando a gente faz, por exemplo, simulação de malha de aterramento, a gente tem um modelo de solo, que a gente já fez previamente, a gente tem o modelo da malha, a geometria da malha, a entrada, o que é? A cor de curto-circuito que a gente vai injetar na nossa malha, e a saída, o que é? É a resistência de aterramento dessa malha, as tensões de passo e toque. Isso é um problema direto, porque a gente tem a entrada, a cor de curto-circuito, e tem o modelo, que é a malha e o solo, e a gente tem a saída, que é a performance do nosso aterramento, em termos de resistência, tensões de passo e toque. Esse é um problema direto. Só que o problema de modelagem do solo é um problema inverso. A gente injeta corrente no solo, que é a entrada, a gente mede a tensão no solo, que é a saída, e a gente tem que achar o modelo que está aqui no meio. Esse é o problema inverso. A gente tem a entrada e a saída, mas o modelo é uma caixa preta. Muito bem. Então, o que se diz é que problemas inversos, como o que eu estou mencionando, de maneira geral, na geofísica, os problemas são inversos, eles são mal colocados. Por quê? A gente tem a situação de que um único conjunto de dados de entrada e saída vai admitir múltiplos modelos. Então, a gente vai ter vários modelos que vão se encaixar bem naquele conjunto de entradas e saídas. Isso é uma coisa complicada, né? Porque significa dizer que uma mesma curva de resistividades aparentes pode admitir vários modelos. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aí poderia, então, alguém dizer assim, não, mas eu vou fazer uma minimização entre as curvas medida e inferida por um processo matemático de otimização, de mínimos quadráticos, desse tipo, e vou obter a curva ótima. E aí vou eliminar esse problema. A resposta é não. Não vai. A curva média, ela tem origem em parâmetros incertos. Então, a curva média, na verdade, ela não é aquela linha precisa. Ela é uma linha que pode estar um pouco para cima e um pouco para baixo, e ela tem deformações também. Então, o comecinho pode estar para cima, o finalzinho pode estar um pouco para baixo. Então, a gente tem uma curva que, na verdade, ela se encaixaria numa faixa. E a gente mede na superfície do solo, que é 2D, né? É um plano é 2D, né? Tem duas referências, dois eixos, x e y. Vamos supor que é um plano, que o solo é bem plano, não tem ondulações nem nada. Então, a gente mede parâmetros na superfície do solo e a gente vai inferir uma estrutura de subsuperfície que é tridimensional, porque o subsolo ele é tridimensional, e vai matematicamente transformar num modelo que é 1D. O que é um modelo 1D? É um modelo que só varia em profundidade. Então, a gente tem camadas horizontais paralelas e que variam em profundidade. Então, olha só, a gente mede numa superfície 2D, infere uma estrutura 3D e aproxima ela para um modelo 1D. Tem um desbalanço aí de equações importante que acaba com qualquer ilusão de precisão, de exatidão do nosso modelo obtido, ok? Bom, então, a exatidão do modelo não pode ser superestimada, como aquele meu cliente que queria 4 casas decimais, apesar da sofisticação dos métodos de sondagem geofísica e da complexidade do processamento de dados. Geofísica é uma ciência complexa. A gente trabalha com parâmetros muito diversos e, geralmente, a gente trabalha com parâmetros, com meios aos quais a gente não tem acesso. A geofísica ela trabalha com o subsolo e, a maioria das vezes, ela trabalha a partir da superfície. Então, há tantas técnicas de medição como o processamento dos dados que a gente tem para conseguir construir os nossos modelos, são muito sofisticados e tem, muito frequentemente, uma matemática pesada. Mas isso não significa dizer que eles são super precisos. Primeira coisa, o conjunto de dados, eu já falei para vocês, ele é afetado por interferências, ruídos, desvios, além de ser limitado devido a restrições de orçamento de cronograma. Já falei isso para vocês.
As rotinas de processamento são limitadas por pressupostos de modelagem. É aquilo que eu falei, a gente tem uma estrutura 3D e a gente vai aproximar essa estrutura para o modelo 1D, de camadas horizontais paralelos. Então, a gente está forçando a barra para a gente ter um modelo com o qual a gente possa trabalhar, porque não adianta a gente construir um modelo tão sofisticado que a gente ou não consegue trabalhar com ele, ou é muito caro, vai envolver muito tempo, muito know-how, software muito sofisticado, que é incompatível com os orçamentos que a gente vai ter e o tempo para produzir um modelo de software para um projeto de aterramento. Então, a gente é obrigado a fazer simplificações importantes na nossa modelagem. O parâmetro físico prospectado pode não ser bem resolvido por algumas estruturas geológicas. Então, e o que significa? Quando a gente faz essas medições ditas de resistividade do solo, que a gente não está medindo a resistividade do solo, a gente está medindo a superfície, correntes e tensões, essas correntes e tensões, elas são muito mais, são influenciadas pela condutância das camadas do que pela espessura e resistividade das camadas. O que é condutância? A gente pode ter uma camada fininha de boa condutividade ou uma camada grossa de resistividade pior. Mas como ela é grossa, no final das contas, a condutância dessas duas camadas é equivalente e elas podem gerar os mesmos conjuntos de correntes e tensões no solo. Então, a gente passa a ter os problemas que a gente chama de ambiguidade de equivalência. Equivalência de camadas, equivalência, uma resistividade mais alta, uma camada mais espessa, pode ser equivalente a uma resistividade mais baixa de uma camada mais fina. Ou supressão de camadas. A gente pode ter um sanduíche de uma camada fininha, de resistividade muito contrastante com a superior e inferior, que na medição desaparece, porque ela é muito fina perto das outras. É o que se chama supressão de camadas. Então, são questões que afetam o nosso modelo. E, finalmente, tem os desvios galvânicos associados a potenciais telúricos. Porque quando a gente vai deduzir as expressões para transformar resistência aparente em resistividade aparente, a gente deduz as expressões a partir de um modelo de solo uniforme. Só que o solo uniforme não existe na natureza. Na natureza, os solos são extremamente não uniformes. Então, surgem uma série de desvios associados a essa diferença entre a condição do modelo e a condição real que a gente encontra na realidade. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque isso aqui sozinho eu já gasto 1 hora só para explicar o que são os desvios galvânicos, static shifts, mas são efeitos que afetam a nossa modelagem. Então, só para não ficar só no blá, 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 mostrar alguma coisa para vocês, eu estou mostrando aqui 2 curvas de resistividades aparentes, aqui foram medidas em Araraquara, para o projeto do eletrodo do Bipolo 1 do Rio Madeira. E a curva pretinha que aparece por detrás dessa vermelha é exatamente a mesma. A curva vermelha é o modelo, é a curva inferida a partir do modelo. E a gente vê que 2 modelos diferentes, marcados pelas linhas azuis, geram a mesma curva. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, uma mesma curva de resistividade aparente e 2 modelos geoelétricos diferentes, mas que produzem a mesma curva, porque a gente tem aqui equivalência de camadas. A gente tem aqui uma camada de condutividade melhor, mas mais fina, ou uma camada, a mesma camada de condutividade um pouco pior, mas mais grossa, e em termos de curva de resistividade aparente, dá no mesmo. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Qual das duas é a melhor curva? Nesse caso aqui, eu sei que a melhor curva é a primeira, porque eu tinha outras medições, eu tinha sondagens, poços perfurados, perfilados. Quando a gente faz projeto de sistema de aterramento de HVDC, a gente demora 1, 2 anos só fazendo medições de solo. Então, são modelos muito sofisticados, e a gente investe muita grana, tempo e recurso e tecnologia nesses modelos, coisa que a gente não consegue fazer nos projetos de aterramento usuais. Tá? Então, eu estou dando um exemplo para você de que uma mesma curva de resistividade aparente pode dar origem a 2 modelos completamente diferentes. E aqui, uma outra coisa que eu estou mostrando para vocês é um conjunto de medições de resistividade. Isso aqui
foi feito para um projeto de uma usina fotovoltaica, e onde a gente tem uma família de curvas medidas numa determinada área, e a gente tem a curva média, que é a curva vermelhinha. A gente vê o seguinte: as curvas que a gente mede são curvas que têm distorções significativas. Vocês acham que a curva, por exemplo, vamos pegar a curva aqui, laranja. A curva laranja, ela sobe, depois tem essa barrigada aqui, sobe. Essa barrigada, ela é falsa. Isso aqui é um ruído. Isso aqui, esse pontinho que a gente está achando aqui, é o que a gente chama um outlier, porque ele é uma distorção na medição. Não é de se esperar que as curvas sejam doidas desse jeito. A amarela, olha só, ela vem e faz uma corcovinha aqui, depois sobe lá em cima, depois desce de novo. Essa outra laranja mais clara aqui também, ela vem por aqui, dá uma subida. Tem essa outra aqui, não, ela faz um bico para baixo. Então, a roxa, ela vem e, de repente, ela dá um salto lá para cima. A gente tem um conjunto de curvas que, individualmente, a gente diz que são patológicas. São curvas que não são legais. Mas, quando a gente faz a média delas, a gente acha uma curva bonitinha. Olha, a curva vermelha é uma curva bem confortada, sem calombos, sem corcovas, sem saltos. E então o que a gente tira é o seguinte: é importante a gente ter uma amostragem estatística, né? Uma amostragem boa de quantidade de medições, boa para a gente fazer a média e achar uma curva bonitinha. Porque às vezes o cliente quer fazer um mínimo de medição para economizar na campanha, né? Só que aí, se tiver poucas curvas, ele não vai conseguir ter uma curva média, e ele vai ter uma curva média afetada por esses calombos, esse tipo de coisa. Por quê? A gente vê que existe uma compensação. A verde tem um calombo para cima, uma corcova para cima. A laranja tem uma corcova para baixo. E por aí vai. A gente tem uma compensação, a gente diz o seguinte: os desvios têm distribuição gaussiana, os logaritmos dos desvios, porque a gente está aqui falando sempre no espaço log-log, porque nós estamos falando de um parâmetro que tem distribuição log normal. Então, que a gente plota, por isso que a gente plota num gráfico log-log, não é um gráfico linear. Então, no espaço log-log, os desvios têm distribuição gaussiana. O que significa? Que se a gente tiver uma amostragem boa, os desvios vão se cancelar e, no final das contas, vai ter uma curva bem comportada. Então, era esse recado que eu queria dar para vocês. Nessa última tela, eu quero dar algumas dicas que eu considero importantes para a construção de um modelo geoelétrico. Primeira coisa, uma boa amostragem de curvas de densidades aparentes. Eu acabei de mostrar para vocês que é importante a gente ter uma amostragem significativa para a gente, quando fazer a média, a gente ter uma curva bem comportada. Ainda que as curvas individualmente sejam mal comportadas, na média, a gente vai ter uma curva boa. A gente pode eliminar valores considerados outliers, não representativos do universo amostrado. O que é um outlier? Outlier são aqueles números que dão aqueles pulos que a gente pode fazer uma filtragem. Eu não vou entrar também no mérito aqui de começar a explicar como se faz filtragem, porque aqui vai demorar demais. Mas é importante os números que fogem do padrão serem eliminados. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Terceiro, o cálculo de uma curva média geométrica das resistividades aparentes de cada espaçamento, ou não. Primeiro, curva média geométrica, porque eu chamo a atenção, porque é muito comum a gente ver o pessoal insistir na média aritmética. Quando a norma NBR 7717, revisão de 2020, já falou, olha, gente, tem que fazer média geométrica, mas o pessoal continua fazendo média aritmética. Então, ficar ligado nisso. Ou não, o que é? Porque tem programa que aceita uma nuvem de pontos e ele vai fazer essa curva média. Tudo bem, é uma técnica alternativa. Eu gosto de trabalhar com curva média, mas tem software que você insere para todos os programas. Então, cada um com o seu recurso, tudo bem. E, finalmente, o conhecimento da geologia local e a disponibilidade de sondagens geotécnicas, porque o SPT sempre é feito nos lugares onde vai ter alguma construção, de alguma extração, que vai ter aquele aterramento, e é uma informação muito importante, muito útil para a gente calibrar o nosso modelo. O SPT, quando a gente tem, por exemplo, a informação do impenetrável, o nível d'água, já ajuda muito a gente dar uma calibrada no nosso modelo. Se a gente tiver informações geofísicas adicionais, melhor, mas isso a gente nunca tem. E com isso, eu concluo a minha apresentação
Eu agradeço a todos que vierem assistir essa apresentação e dou por concluída a apresentação. Muito obrigado. Ok. Eu agradeço muito ao Paulo a apresentação, mais uma vez aí transmitir. Eu falo mais uma vez porque o Paulo está sempre... Temos a honra de ter o Paulo aqui em vários dos nossos eventos. Ele é autor também de artigos na revista, né? Nas revistas nossas, e ele também já participou de outros eventos, ele faz palestras em nossos eventos online, dá mini cursos, e ele está em pelo menos 5 webinários nossos da EM Webinars, que é uma atividade online de vídeos que a gente tem aqui, temos mais de 70 webinars já, o Paulo já participou de vários, depois eu vou citar quais são, e eu vou pedir licença ao Paulo para fazer algumas perguntas, para a gente fazer um bate-papo aqui, bate-bola, até porque dos objetivos dessa sessão aqui é também orientar um pouco, ou trazer novas visões em termos de especialização, carreira, possibilidades de carreira para os nossos colegas engenheiros e técnicos de eletricidade, né? Eu queria, então, como o Paulo é um engenheiro eletricista que acabou fazendo doutorado em geociências e por isso tem essa bagagem toda, esse conhecimento para transmitir para a gente. Eu queria saber o seguinte, Paulo, você como engenheiro eletricista, por que você teve o estalo de fazer doutorado em geociências? Isso aí foi aquelas coisas do destino, né? No final de 2010, eu fui contratado pela ABB para dar suporte à ABB Suécia nos levantamentos para projeto do sistema de aterramento do sistema de transmissão do Rio Madeira Bipolo 1, né? O aterramento que são os eletrodos de aterramento, o aterramento do lado CC do HVDC, né? Porque tem o aterramento do lado CA, que é a subestação conversora, e tem os eletrodos de aterramento, que são aterramentos especiais construídos para o lado corrente contínua. Bom, e a ABB me contratou para dar apoio no Brasil aos levantamentos geológicos e geofísicos, isso no primeiro momento, porque depois a minha participação aumentou, eu acabei fazendo uns outros estudos de interferência também, mas num primeiro momento a minha função era dar apoio aos levantamentos geológicos e geofísicos e passar essas informações para a Suécia, que estava tocando o projeto. Aí eu ia para o campo acompanhado de geólogos, de geofísicos, fazer um monte de medições, acompanhava os caras, e eu comecei a conversar com os caras, e eu comecei a ver que essa coisa de aterramento, na verdade, é muito mais geologia, geofísica, do que engenharia elétrica. A gente está lidando com solo, com estrutura de solo, e os geólogos, os geofísicos, especialmente os geofísicos, eles têm uma formação que nós não temos de medição de residuidade do solo. O pessoal acha que isso é uma atividade da engenharia elétrica. Não é. Medição de residuidade do solo é uma atividade de geofísica. E a gente pega emprestado a pontinha do iceberg desse conhecimento para a gente fazer os nossos projetos de aterramento, mas o conhecimento da geofísica ele é muito superior ao que aquela pontinha do iceberg que a gente conhece, que é a medição Werner, e um ou outro conhece o Schlumberger. Então, eu comecei a andar com esse pessoal e acompanhar não só as medições tradicionais Werner, Schlumberger, mas perfuração de poços, perfilagem de poços, medições magnetotelúricas, todo um mundo que eu desconhecia. E eu gostei muito desse assunto, eu comecei a estudar muito e eu vislumbrei a oportunidade de transformar o meu trabalho numa tese de doutorado. E eu lá pelas tantas, eu procurei, me indicaram o nome de uma professora na Unicamp, no departamento de Geociências, eu procurei ela e eu conversei com ela, e ela falou assim, mas você quer fazer um doutorado em geologia? Você não tem sua formação é nenhuma nesse assunto, você tem que se qualificar para isso. Você vai ter que fazer uma prova de seleção, tudo mais. Aí eu comecei a estudar por conta própria. Eu ia para livrarias e eu comprei todos os livros de geologia que eu achei nas livrarias, e eu lia da primeira à última página. No final das contas, hoje em dia, eu acho que eu tenho mais livros de geologia e geofísica do que engenharia elétrica.
E olha que eu tenho uma estante aqui recheada de livro. E foi assim que eu fui fui estudando tudo mais e eu acabei fazendo essa aposta, então, no fim, fazer um doutorado nessa área, mas visando a aplicação para construção de modelos para projetos de aterramento. Bom, você falou, então, que, de fato, você falou isso logo no começo da sua apresentação e reforçou agora, né? Na escola de engenharia, você zero de formação nessa área, né? Não tem nenhuma informação, ou é isso mesmo, não tem mesmo, é isso, É isso, né? Mesmo, a gente tem zero de formação nessa área de geologia, solo, zero, é zero de formação. Não é nenhuma formação assim que a gente pudesse dizer, é uma fraca, não sei o quê. É zero. No meu tempo era zero, e do pessoal que eu converso hoje em dia, continua sendo zero. E você, então, teve que estudar por conta própria. Você não teve outro jeito de você se qualificar para um mestrado nessa área. Eu estudei por conta própria. Sem orientação prévia de ninguém? Não tive orientação nenhuma, não. É claro que eu li bastante coisa sobre geologia e na geofísica eu procurei os temas, porque na geofísica são muitas as variáveis que se mede, né, digamos, do planeta Terra, né? E o que importa para a gente da engenharia elétrica é a resistividade do solo, que é um parâmetro, digamos, elétrico do solo. Tem outros parâmetros, tem gravimetria, tem sísmica, que aí não são úteis para a gente. Então, eu foquei nos parâmetros que a geofísica prospecta, que são úteis para a gente da engenharia elétrica, que seria a resistividade. Certo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre se fala muito de sistema de aterramento, né? A importância está muito, o interesse tem crescido muito, né? Primeiro, falar aqui um pouquinho também para os nossos colegas sobre a importância dos projetos de aterramento e a importância do modelo geoelétrico no projeto de aterramento. Pode dizer alguma coisa para a gente, por favor? Bom, o aterramento ele é uma interface que é comum a todos os subsistemas. Então, se a gente imaginar uma planta industrial, onde a gente tem uma subestação de alta tensão, tem uma redistribuição em média tensão, tem quadros de distribuição em baixa tensão, tem sistemas de supervisão, automação, controle, tem SPDA. O aterramento é comum a todos esses subsistemas. Então, ele é um sistema fundamental para que tudo isso funcione de forma adequada. E por ele ser comum a todos esses subsistemas, ele tem que atender às demandas específicas de cada um desses subsistemas e, ao mesmo tempo, que ele interliga todos eles. Então, o sistema de aterramento ele tem uma responsabilidade muito grande no âmbito de uma instalação, inclusive e especialmente de segurança humana, né? Que seria controle de tensões de passo e toque na hora que acontece um curto-circuito. Então, o sistema de aterramento ele tem essa natureza de ser comum a toda a infraestrutura eletroeletrônica que a gente tem em qualquer planta, em qualquer instalação. Então, essa é a importância do sistema de aterramento. Aí você perguntou o modelo de solo, né? Uhum. O modelo de solo é o básico, né? Você imagina que fazer uma fundação de um prédio sem conhecer o solo, tem grande chance do prédio cair. Eu já vi prédio inclinado igual a Torre de Pisa, porque alguma coisa aconteceu errado lá no projeto de fundação, o terreno cedeu, o prédio teve que ser desocupado. Então, o modelo de solo ele é a estrutura básica onde vão ser injetadas as correntes, onde as correntes vão fluir, então ele é fundamental num projeto de aterramento, é conhecer o solo. E por que o interesse está aumentando? Estão aumentando as demandas do sistema de aterramento? Eles têm falhado mais ou tem mais subsistemas que dependem mais do aterramento? Olha só, quando eu me formei, isso há mais de 40 anos atrás, aterramento era um troço que era um item de projeto, não era um item de estudo. E aterramento, assim, subestação,
Tinha umas formulinhas, não sei o quê, para fazer um projeto com modelo de solo uniforme. E numa planta industrial, o que o pessoal fazia? O pessoal fazia aterramento com 3 hastes. Antigamente, aterramento era 3 hastes. Crava 3 hastes, puxa um rabicho a terra. Então, numa planta industrial, qualquer estação, você tinha 1 milhão de aterramentos. O conceito mudou. Pouco tempo depois que eu me formei, o aterramento, que era um item de projeto, foi promovido a um item de estudo. Inclusive, tinha os Color Books do I3E, que são... O Color Book tinha era uma coleção de livros, que tinha um livro dedicado para cada especialidade, né? Tinha proteção, ajuste, proteção, controles, tinha um fluxo de potência, tinha o Red Book, que era de sistema de transmissão, e por aí vai. E o aterramento, nessa época, ele foi promovido e ele ganhou uma cor, que era o Brown Book, que é a cor de terra, né? Não é à toa que era o Brown Book. O Brown Book era um livro que falava sobre aterramento, que dava o tratamento ao aterramento, um tratamento de um sistema todo interligado. Então, as subestações, que antigamente o pessoal projetava só a malha da subestação, ela passou a ser interligada via cabo para-raio com o resto do sistema. Dentro de uma planta industrial, os sistemas de aterramento passaram a ser uma coisa só. Então, isso aí foi uma evolução do aterramento de uma coisa toda separada para um sistema todo integrado. Ao mesmo tempo, a eletrônica veio com tudo, né? A eletrônica veio com tudo, e a eletrônica pede uma infraestrutura de aterramento muito mais rigorosa do que a gente tinha antigamente, quando era basicamente aterramento, era para raio. Então, a eletrônica veio com demandas adicionais. E a eletrônica, cada vez ficando mais sensível. Antigamente, vamos botar muito antigamente, era válvula, depois virou transistor, depois virou circuito integrado, e cada vez que esses componentes vão sendo miniaturizados. Eu falei errado? Falei. Vão ficando... Miniaturizados. É isso aí. Muito obrigado pela ajuda. Cada vez que eles vão ficando cada vez menores, eles vão ficando cada vez mais sensíveis. Isso por um lado. E por outro lado, a gente tem uma situação hoje em dia de aquecimento global. Aquecimento global, o que significa? A perspectiva de ter cada vez mais raios, e raios cada vez mais fortes. Porque aquecimento global, ele significa o quê? Mais evaporação de água. O ar quente, ele tem uma capacidade de saturação muito mais alta de umidade, ele carrega mais... O ar seco, o ar frio é seco, né? No Ártico, no Antártico, o ar frio é seco, a umidade é 0, porque o ar não consegue reter umidade. Na região tropical, não, o ar quente, ele retém muita umidade. Então, com o aquecimento global, a expectativa é que os raios vão ficar cada vez mais violentos, mais fortes, né? O aquecimento global está trazendo essa situação também de extremos climáticos, né? Ou muito frio, ou muito calor, e tempestades muito violentas. Então, a gente tem todo um contexto em que o aterramento, e aí casando com essa questão de proteção contra raios, ele só cresce em importância. Muito bom. Eu acho que a gente, já com você também é professor, ministra cursos, né, e tem bastante cursos muito concorridos aí sobre aterramentos em diversas áreas, não só subestações ou de instalações industriais, mas também de instalações fotovoltaicas, né, em usinas e tudo. Eu queria que você dissesse assim sobre a formação. Você tem alguma sugestão para a reforma de currículo para incluir essas áreas na formação de engenharia elétrica? Olha, eu acho que era muito importante. Da mesma forma como eu comecei a minha apresentação falando, olha, o pessoal de civil aprende geotecnia para poder fazer projeto de fundação, ou se não for fazer para projeto de fundação, pelo menos para poder analisar um projeto de fundação. O pessoal de elétrica, da mesma forma, tinha que aprender um pouco de geologia, geociências, geofísica, para poder se qualificar para fazer projetos de aterramento. Hoje em dia, nós temos aterramentos de dimensão quilométrica. Pega o aterramento de um parque eólico. É um aterramento de quilômetros de extensão, né? Aquelas bases das torres, quando são interligadas pelos para-raios da rede de média tensão, um aterramento dessas usinas fotovoltaicas da ordem de megawatt,
né, com dimensões de quilômetros também. Então, a gente precisa se qualificar para esses grandes projetos que estão sendo implantados, aí, essas usinas estão brotando que nem cogumelo aí pelo país todo. E tem um outro aspecto também que eu acho que é importante, é o seguinte, essa coisa de aquecimento global, isso aí, as pessoas precisavam ter um conhecimento, um pouquinho mínimo de conhecimento, um mínimo de formação. Então, nesse aspecto, eu acho que um conhecimento mínimo de geologia, ele é importante para todo mundo, não é só para o engenheiro eletricista que projeta aterramento, mas para todo mundo, porque a gente está vendo hoje em dia essa preocupação toda com o aquecimento global, nós estamos injetando uma quantidade de CO2 na atmosfera que não tem paralelo, assim, num espaço de tempo muito curto, nós estamos queimando reservas de petróleo, carvão que demoraram milhões de anos para se formar, nós estamos descarregando na atmosfera em dezenas de anos, numa escala completamente absurda, com relação ao tempo que demorou para acumular essas reservas. E a gente está vendo esse impacto, né, do aquecimento global, das tempestades acontecendo. Então, eu acho que, não só do ponto de vista de engenharia elétrica, mas do ponto de vista de formação de todos nós, era muito importante ter um conhecimento desses processos. Muito bom. Infelizmente, nós temos que encerrar aqui, né? O que é bom, também uma hora precisa acabar, infelizmente. Eu quero dar parabéns ao Paulo por mais essa riquíssima aula que ele ministra aqui para o nosso público, né? Mas essa porque, como eu já disse, além de ele já ter publicado artigos na revista EM e na Photovolt, ele já participou de alguns dos nossos 72 webinars que estão disponíveis com acesso franco aqui no canal do YouTube da Aranda Eventos, que é o www.youtube.com/arandaeventos, junto. E, aliás, é onde estão disponíveis os vídeos também aqui da seção M Especialistas. Eu chamo aqui a atenção especificamente para os webinars. Quem entrar lá na página vai ver que tem 72, o de número 7, 17, 29, 54 e 63, dos quais o Paulo participa, e onde são abordados, por exemplo, a importância das sondagens geoelétricas para os projetos de aterramento, a proteção contra raios e aterramentos em usinas fotovoltaicas, o aterramento em cabines primárias e muito mais. Então, muito obrigado ao Paulo. Até a próxima, Paulo. Obrigado, então. Mauro, eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui junto com você, com a sua equipe aí da revista, da editora Aranda, de maneira geral, e agradeço a oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento com os nossos colegas e fico à disposição para qualquer outra oportunidade. Pode contar comigo. Muito obrigado. Opa, isso é muito bom, porque a gente vai te chamar mesmo. Obrigado. Eu espero. O nosso público agradece bastante também. Muito obrigado ao Paulo, novamente, ao pessoal da técnica aqui que fez isso acontecer. E até o próximo EM Especialista. Obrigado. Tchau, até o próximo.